No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Neste dia triste, com o pesar nos corações e as lágrimas nos olhos, acordamos para um mundo sem ele. José Carlos Oliveira, nascido em 29 de julho de 1955 em Vila da Esperança, no interior de Minas Gerais, faleceu ontem às 7h30, após uma luta longa e difícil contra o câncer. Um homem que viveu com coragem e amor, sempre disposto a ajudar os outros. José Carlos deixa uma lacuna inacabável em nossas vidas. Filho de humildes pais agricultores, José Carlos aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da solidariedade. As histórias dos seus avós, contadas ao redor da lareira na noite fria, o inspiraram a dedicar-se à vida de professor. E assim foi. Ele graduou-se em História pela Universidade Federal do Estado da Bahia e passou mais de 40 anos ensinando nas escolas públicas de sua terra. O Senhor Carlos, como era carinhosamente chamado por seus alunos, era um professor exemplar. Com seu olhar brilhante e sorriso encantador, ele conseguiu inspirar amor pela história e pelo país nas gerações que passaram pelas suas aulas. Ele ensinou mais do que apenas história. Ensinou respeito, coragem, perseverança e compassão. Aos sábados, era comum ver José Carlos no centro da cidade, sentado em uma bancada em frente à praça. Lá, ele compartilhava contos de sua vida com amigos, familiares e até estrangeiros que passavam pela região. Ele era um dos pontos de referência da comunidade, sempre disposto a escutar e ajudar quem precisasse. Além do ensino, José Carlos foi um fervoroso defensor da proteção ambiental. Ele fundou a Associação de Proteção à Natureza em 2001 e dedicou muitos anos à defesa do meio ambiente local, lutando contra a poluição e o desmatamento. Por seu trabalho incansável, ele recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2006. Mas além disso, José Carlos era um apaixonado por jardinagem. Ele tinha um pequeno quintal cheio de flores e plantas exóticas que cuidava com amor e atenção. Ele ajudava seus vizinhos a identificar as suas plantas em dobro, sempre compartilhava suas flores com toda a comunidade. Ele deixou 3 filhos, Maria, Carlos e Ana, que seguiram os passos do pai e se dedicaram às ciências e à educação. Eles continuarão seu legado e trabalho incansável pela melhoria da comunidade e pelo amor pelas coisas pequenas da vida. Nesta manhã escura, enquanto o mundo se acorda sem ele, José Carlos Oliveira será lembrado com afeiço e respeito. Ele deixou uma marca duradoura em nossas vidas e será sempre lembrado como um verdadeiro ídolo da comunidade. Sua presença sentida na rua, no parque, nas escolas, mas acima de tudo, em seu legado que continua vivo nos corações das pessoas. Ele foi uma luz na vida de todos nós, e embora ele esteja ausente física, sua essência permanecerá sempre com nós. E assim, José Carlos Oliveira, o Senhor Carlos, deixou esta vida deixando uma marca profunda em nossas vidas, uma lembrança que nunca será esquecida. E é justamente essa marca que ele deixou que nos faz sentir a dor e o pesar da sua ausência. Mas também, a gratidão por ter tido a sorte de conhecê-lo e ser parte de sua vida maravilhosa. Hoje despediu-se da vida inquebrantável e sábia Dona Maria do Carmo, conhecida por todos na pequena vila de Serra da Lua, em Minas Gerais. Nascida no auge de um verão quente, ela foi a 5ª filha de uma família grande, na chanda fazenda Boa Vista. A vida era difícil e suas mães se dedicavam às culturas, mas Maria, desde cedo, aprendeu a ler os livros que seu pai trazia do Rio de Janeiro, onde trabalhava. Como mulher independente e determinada, ela foi a primeira de sua família a estudar em uma cidade grande, Belo Horizonte. Graduou-se em Educação Física em 1962, no Instituto Mauá de Ensino e Pesquisa, onde conheceu seu amado marido, o engenheiro João Batista. Juntos,
Construíram uma casa com mangas de tijolos, _start jará e plantio de frutas e ervas. Dona Maria foi professora por quase 50 anos. Sua sala de aula era como um templo dedicado à criança, com paredes de papel pintado e mesas cobertas de tela de crochê em tons da natureza. Ela ensinou aos alunos não apenas matemática e português, mas também a importância de cuidar da própria vida, ser solidários com os outros e, acima de tudo, amar si mesmos. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. A professora gostava de coletar revistas antigas e fotografias de santos. Sua casa era um museu da memória e das cerimônias, com vasos de orquídeas na janela e pote de goiabada na despensa. Em 2016, Maria perdeu seu marido em um terrível acidente de ônibus. A doença a abalou profundamente, mas ela não desistiu de ensinar e amar suas crianças. Na véspera de sua morte, ela estava cuidando da rosário no quintal, falando com as flores. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e no programa Gente que Faz do canal TV Cultura. Dona Maria faleceu em 12 de abril, às 4h30, em seu quarto _startado com toalhas de crochê e cadernos de receitas velhas. Ela será lembrada como uma mulher sábia, gentil e amorosa, que sempre se preocupou com a vida das outras pessoas. Seus alunos ficarão para si um grande ensinador e seu legado viverá por muitas gerações. E, como ela própria dizia, a vida é um caminho longo e difícil, mas a amizade nos fortalece e nos mantém em frente. Vamos lembrar com amor Dona Maria do Carmo. Alexandre Nero, uma sombra viva no tapete do Brasil, onde a vida e a morte, a lua e o sol, se entrecruzam em um ritmo frenético e sedutor. Ele nasceu dentro de um teatro fechado, rodeado por espectadores invisíveis, nas sombras da Bahia, em uma tarde de sol, quando o mar desabou sobre a areia quente do recôncavo. Eles dizem que ele já cantava antes de nascer, que seus olhos eram fênixes encantadas que beijavam o céu, e que seu corpo era uma escultura em movimento, uma dança entre as sombras e a luz do sol. Ele foi criado no meio do calor da sua terra, no meio do barulho dos táxis, das sambas e dos gritos de vendedores que percorrem as ruas desabadas de Salvador, onde o passado e o futuro se entrecruzam em um balé macabro. Ele foi criado ao som do futebol, da música sertaneja e das canções que sua mãe cantava para ele quando estava prestes a dar à luz. Canções que ele _start assista. Sempre lembrou como um encanto, uma bênção. Ele aprendeu a vida nas ruas, nos bairros afonjados de Salvador, onde cada rua é uma história, cada casa um segredo, e cada pessoa é uma lenda à espera de ser contada. Ele cresceu com as novelas brasileiras, com seus amores desesperados, tragédias e triunfos, com suas emoções que se fundiam com a vida real do povo brasileiro. Ele vivenciou as lutas de Carlos, Pedro e Helena, sentiu o frio da justiça de Maria Clara, foi testemunha das paixões de Gabriela, Marcelo e Manuela. E ele aprendeu que a vida é uma novela, onde todos são atores em um teatro infinito. Ele descobriu o poder da música, do canto, da poesia. Ele cantava para o mar, para a lua, para as estrelas, e elas responderam com um silêncio dourado, um abraço eterno. Ele compôs suas primeiras músicas numa casa fechada, onde as paredes falavam em voz baixa, contando histórias de amor e traição, de sonhos e ilusões, de esperanças quebradas e de corações quebrados. Ele se transformou em um ator multifacetado, uma espécie de poliedro com muitos vértices, cada um deles representando uma faceta diferente de sua personalidade. Ele foi o amigo do alquimista, o rebelde, o sonhador, o herói, o vilão, o amante, o traidor, o pai, o filho, o irmão. Ele se transformou em cada um deles, como uma borboleta que se transforma numa mariposa. Ele se tornou um símbolo da criatividade brasileira, um testemunho do espírito do povo brasileiro, que sempre lutou pela vida, pela liberdade, pela justiça. Ele é um símbolo do amor, da paixão, do sofrimento, da esperança. Ele é uma luz no meio do caos, uma voz na tempestade, uma música no coração. Ele se tornou uma lembrança viva, um testemunho da vida brasileira, uma música que toca nos corações dos brasileiros. Ele é Alexandre Nero, a luz do Brasil, o sonho do povo. Alexandre Nero nasceu no coração da terra, em um dia ensolarado de março,
quando os ramos dos pinheiros desabam em cascata como se fossem o cal da vida. Curitiba, sua cidade, sorriu naquele instante e abraçou-o com a beleza do seu olhar, esquecendo por um momento a dureza do concreto e a bruma das fábricas. A casa onde nasceu foi uma morada simples, cheia de amor e gentileza, com os cantos dos pássaros na manhã e o misterioso silêncio da noite que envolvia a família em um abraço inconfessável. Naquela casa, a música era mais do que uma linguagem, era o sagrado elemento que unia as almas. A família, afetuosa e humilde, vivia cada dia com a promessa de sonhos e esperanças que apenas o amor pode transmitir. Nesse ambiente enfeitado pela melodia, Alexandre foi lançado à vida, sendo Crão, em um mundo onde a música é tão presente como o ar que nos rodeia. A infância dele, uma espécie de labirinto cheio de brincadeiras e risadas, foi desenhada pelos traços da rua, pintados pela luz do sol, entalhados pelo vento e acompanhados por harmonias invisíveis. A brincadeira era o seu berço, a música sua mãe e os sonhos seus irmãos. A escola era um palco onde desfilavam as crianças, como flores em floreios, cantando e dançando com alegria. As festas escolares eram o horizonte de suas tardes, cenário onde a vida parecia mais intensa, mais viva, mais bela. Eles se desdobravam nas ruas como uma espécie de carnaval silencioso, com a música no coração e o sonho na boca. Eram momentos de iluminação, onde Alexandre mostrou seu talento para a música e o canto. Ele era uma estrela que deslumbrava em um universo de brincadeiras, uma flor que cantava no coração da vida. As noites eram serões familiares, com violões e vocais harmônicos, onde os anos se esqueceram e o tempo parecia parar. Era um abraço entre irmãos, amigos e parentes, um banho de luz e som que envolvia a casa em um manto mágico. Alexandre revelou seu carisma e sua sensibilidade artística natural nesses momentos, com grande facilidade para se expressar diante das pessoas. A música era o berço de sua infância, a melodia do seu sonho, a harmonia da vida. E ele foi, desde pequeno, um mensageiro da arte, um anjo que cantava no coração das pessoas. Naquele canto, ele encontrou o amor, a liberdade e o solitário caminho que levou às estrelas. E hoje, em sua terra natal, Curitiba, seu nome é lembrado com carinho e respeito, como símbolo da música e do amor brasileiro. A juventude de Alexandre Nero era um labirinto cheio de sonhos e incógnitas, onde o teatro era a saga principal e a música uma das almas gêmeas. Ele se abriu para o mundo artístico como um abraço ávido, enquanto as trevas da falta de recursos financeiros e o ânimo desanimado da instituição o encarceravam em um impasse sem saída. Mas os céus, sim, ofereceram luzes brilhantes que se entrecruzaram no horizonte do seu destino, iluminando caminhos ocultos e dando vida às sombras da esperança. Os anos de adolescência foram, para ele, uma saga de oficinas teatrais e cursos musicais, onde o talento se desdobrava como um tapete mágico que cobria as lacunas da vida. Ali, em cenários de madeira e paredes de tijolo, ele aprendeu a dançar com as palavras, a cantar com os gestos e a construir sonhos com o teatro. Nessas salas abençoadas pelo sol da criatividade, ele encontrou amizades sólidas como o ferro do tempo. Amigos que acreditavam nele mesmo quando ele não acreditava em si mesmo. Professores que iluminaram suas vidas com o fogo de sua paixão pelo conhecimento. Eles foram os pilares da construção de seu império artístico, ajudando a levantar as ruínas do esquecimento e a construir um castelo feito de sonhos e realizações. Os primeiros passos em grupos teatrais e musicais estudantis foram como o primeiro abraço com a mãe após um longo período de ausência. Era uma experiência de crescimento, uma fonte de inspiração e um refúgio para seus sonhos. Ali, ele encontrou a verdadeira identidade artística que a vida o esperava, desbravando terrenos inexplorados da sua alma. A determinação de seguir carreira nas artes foi forjada nessas experiências. Era como se um rio, em seu curso natural, tivesse encontrado a montanha que o impedia de alcançar o mar. Mas, com o tempo, as águas enfiaram-se nos buracos do terreno e, finalmente, superaram a barreira. E assim foi com Alexandre Nero e sua determinação de seguir adiante, superando dificuldades financeiras e a falta de apoio institucional. E foi assim que, à medida que os anos passavam, ele construiu um império artístico, com as muralhas fortíssimas das experiências vividas e as torres altíssimas da determinação. O teatro era o seu santuário, a música sua alma, e toda a vida se transformou em uma obra-prima encenada pelos olhos de Deus,
que sempre acredita no amor humano e na força do sonho. Alexandre Nero, o grande artista brasileiro que nos encantou com seu talento inigualável, nasceu em uma cidade onde o sol brilha ainda mais intensamente e onde os corações são pienos de paixão. Com uma vida marcada por esplendor e dificuldades, ele emergiu como um fenômeno na cultura brasileira. Sua infância em Belo Horizonte foi marcada pela música que _Start assista. Penetrou as paredes de sua casa, desde a samba do carnaval até o forró da região nordestina, e suas primeiras experiências com o teatro na escola contribuíram para desenvolver seu carisma natural ao falar em cena. Cresceu escutando MPB e vinhetas aos ritmos mais diversos da música brasileira, sendo que cada batida deixava vibrar o seu coração. A música sempre foi uma força motriz na vida de Alexandre, e foi uma das razões para ele se tornar um artista tão completamente quanto é. Mas a jornada não foi fácil. Desde cedo, ele teve que lidar com o peso das expectativas e da pressão que o acompanhavam como filho de uma família conhecida na cultura brasileira. Em seu caminho, encontrou muitos desafios e resistências, mas sempre foi capaz de se levantar, superando-se e emergindo mais forte. Como ator, Alexandre conquistou o coração do país com papéis marcantes em novelas como Império e Salve Jorge. Seu talento para interpretar personagens complexos e contraditórios é notório, levando a receber elogios da crítica e adoração do público. Sua interpretação em Império de um homem ambicioso que se sacrifica por sua família e país fez com que o mundo inteiro vibrasse em sua presença. Paralelamente, ele seguiu com sua carreira musical, lançando álbuns que combinam poesia, ritmo e uma identidade própria. Seus shows são momentos únicos de conexão entre ele e o público, onde a música se transforma em um viaduto para alcançar o coração de todos os presentes. Esse duplo talento fez dele um dos artistas mais completos da sua geração, consagrando-se como um ícone da cultura brasileira. E ainda hoje, ele continua inspirando e movimentando o cenário artístico, sendo reconhecido em diferentes áreas da cultura. Alexandre Nero é uma lenda que se consagrou por meio de sua arte, deixando uma marca profunda na história da música e do teatro brasileiro. E para sempre ele permanecerá como um símbolo da vontade de superar dificuldades e da paixão pela vida, respeitado e amado por muitas gerações. Alexandre Nero, nome que resplandece na história da arte brasileira, deixa para o futuro uma herança valiosa e um legado vibrante. Ele não foi apenas um artista, foi uma espécie de torrente emocional que transbordou sobre a paisagem cultural do país. Seu nome é lembrado com reverência e afeto, como o sabor amargo da cajuína no verão brasileiro, inconfundível, agrícola, suave e irresistivelmente nosso. Ele era uma força natural, um guerreiro da criatividade.